E aí, galera, tô de volta e muito feliz, né? Acho que todos vocês também estão muito felizes com essa vitória espetacular do Fluminense contra o Flamengo, né? Esse Fla-Flu que era fundamental. O Fluminense, tanto para as pretensões que eu calculei, né? Porque para dar as 5 vitórias precisaria ganhar ou do Cruzeiro, ou do Flamengo, ou do Palmeiras, para conseguir bater de frente com o Bahia e possibilitar a vaga direta à Libertadores. Enfim, o Botafogo está na frente, eu acho que o Botafogo ainda deve perder pontos, mas o Botafogo também tem que abrir o olho com o Botafogo, mas eu acho que a tabela do Botafogo é um pouco mais difícil que a do Bahia, mas enfim, eu acho que o jogo de hoje foi fundamental, o Fluminense entrou do jeito que a gente esperava que entrasse, time querendo, time disposto, com disposição, com vontade, abusando dos problemas do Flamengo, especialmente quando não tem a melhor zaga, né? A melhor zaga, enfim, tava com o João Vitor, e na minha visão, mesmo se fosse com o Léo Ortiz, eu acho que teria dificuldade também. Creio que se apertar legal a marcação na saída de bola do Flamengo, o Flamengo tem muita dificuldade, e mostrou isso hoje. Mas enfim, vamos falar de um jogaço do Fluminense, um jogaço de Lúcio Agosta, uma grande partida de Fábio, uma partida excelente do Martinelli, dos dois volantes, acho que foram muito bem. Os dois pontas foram bem até a página 2, especialmente o Canóbio, que muito guerreiro, muito marcador, mas na hora de finalizar, na hora de driblar, na hora de ser efetivo no ataque é muito complicado. E o Everaldo também, que muita disposição, mas falta muita coisa além da disposição. Mas enfim, o Fluminense fez um primeiro tempo excelente e um segundo tempo que poderia ter sido melhor, mas enfim, sofreu pouco contra o Flamengo, dentro do que a gente esperava, entre vários times fizeram no campeonato, mas uma partidaça do Fluminense, o Fluminense soube aproveitar bastante os problemas do Flamengo, mas enfim, deixa o like se você gostar, se inscreve no canal, comenta aí se quiser interação, vamos lá, qualquer coisa. Então é isso, tamo junto, vamos começar a falar do jogo. O jogo ele começa com o Fluminense querendo muito o jogo, querendo muito, apesar de não conseguir criar muito, eu lembro de só uma chance do bolão do Martinelli pro Canóbio, que ele sai frente cara a cara com o goleiro e chuta mal, vai ser recorrente do Canóbio. O Fluminense pressionando, o Fluminense não sofrendo muito lá atrás, a finalização do Flamengo no primeiro tempo que vai no gol, ela é fraca, o Fluminense ele finaliza mais que o Flamengo no primeiro tempo, enfim, apesar de acertar 2 vezes o gol, leva mais perigo, não deixa o Flamengo confortável, teve muita disposição, muita marcação, muita vontade, era isso que a gente esperava do Zubeldia lá atrás, quando chegou, o time que queria muito, que quer mais que o adversário, e eu vi isso hoje, eu não lembro em qual contexto que é, o time é melhor do que o outro, o Flamengo é um time melhor que o Fluminense, mas se o Flamengo quiser 100 e o Fluminense quiser 200, o futebol ele iguala e até atropela, e o Fluminense queria muito mais que o Flamengo, e no primeiro tempo mostrou, abriu o placar cedo, eu vou até olhar aqui, abre o placar na metade do primeiro tempo, o Lúcio Acosta dá um chutaço no gol, já para inflamar todo mundo, e deixa o Fluminense bem no jogo, não sofrendo, com o placar favorável, poderia ter feito mais, e mais no próprio primeiro tempo. Acho que o primeiro tempo era para ser uns 3-0, o Fluminense não conseguiu traduzir tudo em gols, eu acho que muito pela falta de qualidade dos atacantes. Teve uma bola pro Martinelli na entrada da área, que era pra só fazer, ele chutou para fora, e acho que uma outra que foi chutada para fora, do Everaldo também, na entrada da área, isso que é horrível, né, enfim, a gente tem muito que esperar do Everaldo que não fosse isso. Uma do Samuel Xavier travado, então são muitas chances, o Fluminense teve volume, o Fluminense deixou o Flamengo extremamente confortável, das duas laterais, porque o Ayrton Lucas marca mal e deixa espaço, o Fluminense teve espaço ali, o Royal perdidaço no jogo, o Fluminense deu muito trabalho pro Emerson Royal, enfim, acho que a câmera deve estar vendo, eu estou muito suado, a pilha é grande, a dopamina é imensa, enfim, não foi tratado um jogo como se fosse um jogo decisivo, o Fluminense tratou como um jogo decisivo, o próprio Flamengo tratou como um jogo decisivo, quase 70 mil pessoas no Maracanã, então foi um jogo decisivo. Enfim, o Palmeiras conseguiu não vencer o Vitória, o Flamengo continua como líder, mas o que esteve no alcance do Fluminense de atrapalhar o Flamengo em campo, o Fluminense atrapalhou, venceu. E o segundo gol é justamente fruto de erros na saída de bola. O Rossi é um jogador muito errático, que eu acho que tem que aproveitar, que ele dá uma jamelada, que ele tem uma diarreia mental. O Serna foi lá, roubou a bola dele e fez um gol 2-0. Quando o Fluminense abre 2-0, eu fico muito feliz, porque a atuação era condizente e merecia o mérito, que não necessariamente vem no futebol. Aconteceu, o Fluminense fez 2-0, o Flamengo não conseguiu fazer mais nada no primeiro tempo, enfim, acabou o primeiro tempo 1-0. Eu vou até olhar quem o Flamengo mexeu no intervalo, que mexeu 3 vezes, né? Mexeu. Enfim, depois disso, vira o segundo tempo e o Fluminense muda de postura, né? Vem com uma postura mais defensiva, para não ter jogo. Era basicamente isso. A ideia do Zubeldia era não ter jogo. O Flamengo bota o Jorginho entra depois, Juninho, Danilo e Everton, Cebolinha.
no lugar do Lino, que é uma porcaria, né? Impressionante. Não fez nada, não se criou. Horrível demais quando no jogo. Enfim. Aí ele bota o Cebolinha entra bem, dá trabalho pro Samuel, porque o Samuel não é um lateral que marca muito. Muito bem, o Felipe Luiz viu isso. Deu um trabalhinho, não acho que foi tanto trabalho assim. Não acho que deu tanto trabalho assim, mas deu um trabalho. Enfim, o Danilo entra no lugar do moleque lá que falhou junto com o Rossi e entra o Juninho. O Juninho deu até um medinho dele fazer um gol. Eu acho que o lance que era pra ele fazer o gol foi o lance do pênalti, né? Mas isso a gente vai falar depois. Vou falar primeiro do outro lance polêmico. Enfim, gente, eu acho que foi pênalti. Não vou dizer que não. Não vou dizer que não. Mas tem. Vamos tentar defender? Vamos tentar defender? Vamos ser um pouquinho clubista? Porque eu acho que foi pênalti. Sinceramente, se fosse contra o meu time ou a favor do meu time, eu ia ficar muito puto. Mas como é contra o Flamengo, é Fla-Flu, e aqui é o canal do Fluminense, a gente vai tentar defender um pouquinho. Eu acho difícil. É porque o VAR é o Wagner Hillway, que é um péssimo VAR. Mas enfim, o que dá pra defender é que o Thiago Silva está de costas e não tá vendo o Bruno Henrique. Tem impacto, tem o toque. Enfim, eu acho muito difícil defender esse lance. Mas quem acha que não foi, eu acho que dá pra se escorar nisso. Mas eu acho que foi. Enfim. E já começa a dar os sintomas de me irritar, que é deixar o Flamengo gostar do jogo, deixar o Flamengo se inflamar, ficar deixando bola cruzada na área. O Flamengo tem muita dificuldade com isso. Eu vi gente falando, não, o Flamengo tinha que ter jogado pelo meio. Não, contra o Fluminense é bola na área, o Flamengo sofre com bola na área, o Flamengo tem problemas com bola na área. Mas enfim, o jogo foi seguindo, o Fluminense mexe. Primeira mexida eu achei horrorosa, enfim, um pouco antes dos 20 ele bota o Nonato no lugar do Lúcio, e aí ele mostra o que ele quer. Ele mostra exatamente o que ele quer, o Zubeldia, que é manter o resultado. O Zubeldia que o pessoal falava no São Paulo, mais covarde, medroso, então foi esse aí. Bota o Nonato para tentar ganhar um pouco mais de intensidade no meio campo e acaba não ganhando muita coisa e não consegue contra-atacar. O Fluminense não contra-atacou mais. Desde que tirou o Lúcio, o Fluminense não conseguiu mais ter aquela situação de perigo contra o Flamengo. Aí ele mexe e bota o Jorginho, que eu acho que ganha um pouco mais no meio campo, tira o Pulgar, que é um carniceiro, não? Um jogador estilo Felipe Melo, estilo Gregor, que era do Botafogo. É um cara que é maldoso, que bate muito. Não vou falar que é um criminoso, mas enfim, é um jogador extremamente desleal na marcação. Bate muito. É um carniceiro. Não vou crucificar também. O Felipe Melo era assim, nunca gostei desse perfil do Felipe Melo. Mas, enfim, é um carniceiro, saiu amarelado, enfim, podia ter sido expulso também, ia ser muito legal. E ele tira o Everaldo e bota o JK para tentar prender bola no ataque. Mas o JK, mal demais também, não gostei. Poderia ter tentado um pouquinho mais com tesão. Parecia que o jogo já estava resolvido, ele não gostou de entrar com um jogo um pouco mais resolvido. Um jogo que precisava defender mais. O Fluminense não estava buscando mais o ataque. Me incomodou um pouquinho. Aí bota o Plata e sai o Bruno Henrique. O Henrique, o rei dos clássicos, né? Faz muito gol no Vasco, no Botafogo. No Fluminense ele fargou há 6 anos. Vai para 7, né? Já que vai virar o ano. Então é isso. Mas é o rei dos clássicos. Enfim. E aí sai o pênalti do Flamengo, depois dos 35, para me emputecer de uma maneira assim absurda. Porque o lance ele vai, um cruzamento na área, o Juninho sobe sozinho. O Fábio faz uma defesaça, o René afasta mal, não consegue afastar. Bola sobra não sei com quem, não lembro agora do Flamengo, junto à marcação do outro jogador do Fluminense, que eu também não vou lembrar. Talvez do Martinelli, enfim. Acho que é o Luiz Araújo, não vou lembrar, cara, enfim, não vou lembrar. Mas de qualquer forma, ele vai, corta pro meio, chuta. A bola eu acho que ia na trave, tá? Eu não acho que ia nem no gol. Mas o senhor René fez o favor de botar o braço na bola. Pênalti claríssimo. Mais uma vez o René, com esse potencial absurdo que ele tem em comprometer em lances capitais, comprometer em situações agudas do jogo, em comprometer em jogos que é o zero erro ou não errar ali. E o René erra, dá um pênalti graça pro Flamengo. O Jorginho vai lá e bate bem demais. E o Fábio vai bem demais também, um pecado. Tanto que, tipo, quando a gente assiste jogo em casa, geralmente as pessoas berram quando é gol do Flamengo, e dessa vez não berraram. Aí eu falei, porra, será que pegou? Não pegou, foi bola na caixa. Enfim, o Flamengo chegou a pressionar mais um pouquinho, eu não lembro de muitos lances, assim, de mais perigo. Teve um chute do... Gente, que chuta fora da área, cara? Eu não vou lembrar também. Algum volante do Flamengo, talvez o Jorginho, que chuta de fora da área, ela desvia no Juninho e vai pra fora. Tem o pedido de pênalti do Cebolinha, que é ridículo. Teve um pedido de falta no Ayrton Lucas também, que é uma tosqueira. Mas enfim, o Flamengo tentou arrumar mais um pênaltizinho no final, não conseguiu. O árbitro também deu uma fortalecida também. No primeiro tempo ele deu mais 3. No segundo ele deu mais 7, ainda deu mais 1. Enfim, eu não acho que era jogo para mais 7, mas eu tava comentando aqui. Ele vai dar mais 7, ele cravei no mais 7.
O Flamengo também não conseguiu mais criar mais muita coisa. O René quase entregou uma bola, bem lembrado também. Foi o lance suposto do pênalti lá que não foi, do Cebolinha. Que o René, ele se esforçou pra tentar afastar da pior maneira possível. Ele deu um bicão, a bola foi pra trás. Inacreditável, o René. Entendeu? Eu acho que as direções desse jogo são: o elenco é horroroso, mas são jogadores que gostam, que têm disposição. E quando eles têm disposição, eles entregam um nível mais alto. Mas falta muita qualidade. Freitas falta muita qualidade. O René, meu Deus do céu. Os dois pontas também e o próprio Everaldo. Enfim, falta a qualidade. Enfim, mas talvez não tivesse a intensidade com qualidade. Mas o Ares tinha intensidade com qualidade. Então, sim, dá pra você ter esse tipo de jogador. Entendeu? É isso. Mas o Fluminense... Eu vou falar a tabela também, né? Quase que me esqueço. Pra fechar a tabela, o próximo jogo do Fluminense, todo mundo sabe que é contra o Palmeiras. Não vou torcer contra o Fluminense. Não torço contra o Fluminense. Até Fluminense Figueirense, que é mais cascuda, que é Figueirense Fluminense, que o Fluminense perdesse, o Vasco era rebaixado, eu não torci pro Figueirense. Eu torço pro Fluminense, eu torço pro Fluminense, eu torço pro Fluminense. Eu sou Fluminense. Então, tricolor, eu vou torcer pro Fluminense. Quem quiser torcer pro Palmeiras, que torça pro Palmeiras. Eu não vou torcer, até porque é um jogo muito difícil. Independentemente de qualquer coisa, é muito difícil o Fluminense vencer lá. Mas eu vou torcer pro Fluminense. E o Palmeiras vem numa sequência estranha. Perdeu 2, empatou 1 com Vitória. Então acho que tem um mundo. Se o Fluminense quiser, tem um mundo de não perder lá, de pontuar ou de vencer. Isso é muito importante. É porque das minhas 5 vitórias que eu planejei, que era Mirassol, Ceará, Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Grêmio e Bahia, eu projetei Fluminense vencendo o Mirassol, vencendo o Ceará, vencendo o São Paulo, vencendo o Grêmio e vencendo o Bahia. Essas eram as minhas 5 vitórias de projeção. Não aconteceu contra o Ceará. E entrou o Flamengo. Então, beleza. O Fluminense venceu do Mirassol, venceu do Flamengo. Tem 3 jogos fundamentais depois do jogo do Palmeiras. Caso vença o Palmeiras, aí facilita muito a vida do Fluminense. Poderia pelo menos empatar com o Grêmio, enfim. Mas facilita muito. E com o São Paulo perdendo para o Corinthians nessa rodada, também facilitaria muito o Fluminense. O Fluminense ficaria numa situação muito favorável. Tem que olhar também o Bragantino, né? O Bragantino, ele tem... O Bragantino, ele tem um jogo... Ele tem a mesma quantidade de jogos, tem 9 pontos atrás. Então é muito favorável também. Então, enfim, vai se encaminhando. O Grêmio também venceu o Vasco, isso é ótimo. O Grêmio com 43 é ótimo, porque o Grêmio muito provavelmente não vai disputar mais nada no campeonato. Então, vai se criando um panorama favorável. O Fluminense vencer as 5 e chegar aos 62, acho que chega a 63, né? Porque empatou com o Cruzeiro. Então, chegaria a 63 e muito provavelmente encaminharia pelo menos o 5º lugar, a vaga direta para a Libertadores. O Flamengo e Palmeiras vão jogar a final da Libertadores, um dos dois vai vencer e o 5º lugar vai para a Libertadores, direto. Então, sim, esse resultado é fundamental para as pretensões do Fluminense no campeonato. Gostei muito da postura do time. Não acho que isso vai se repetir muito. Espero que se repita contra o Vasco, por exemplo. Espero que se repita contra o São Paulo, contra o próprio Bahia, se estiver valendo, se for a Vera mesmo. Mas, enfim, muito boa partida do Fluminense. Todos os defendentes já sabem. Mas então deixa o like se você gostou. Se inscreva no canal. Comenta aí se você quiser comentar. Então é isso, galera. Até o próximo jogo contra o Palmeiras. Tamo junto. Valeu!